Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso vídeo será para nós conversarmos um pouquinho a respeito de 3 questões que foram solicitadas no último concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. Essas 3 questões têm como base o documento que nós terminamos de estudar, que é o Programa Mais Educação Subsídios para a Implementação, tá bom? Então, os vídeos, se você ainda não assistiu, sugiro que termine de assistir todos eles para entender bem sobre o programa, sobre este documento, que foi feito a partir de grupos de estudos, certo? E só depois vem aqui para este vídeo, que é de fato a análise das questões. Você vai perceber que após estudar e saber sobre o documento, você vai conseguir compreender muito melhor e chegar às suas respostas dentro das questões, tá? Então, essa prova aqui foi a última prova, a de 2014. Nesta prova, nós encontramos 3 questões apenas que trata sobre o programa Mais Educação diretamente, certo, Pro? E as questões são a de número 32, 33 e 34. Então, nós vamos lá. Só coloquei aqui para você ver que é de fato mesmo a prova. Inclusive, a prova que eu fiz, quer dizer, que eu fiz assim, porque eu sou do concurso de 2014, né? Então, nós vamos, desculpa, lá para a nossa questão de número 32. Estamos chegando aqui. Então, ó, ela entra na parte de conhecimentos específicos, tá vendo? Deixa eu pegar só um... Isso, vamos aumentar também aqui. Eu poderia ter tirado as questões da prova, mas eu achei interessante trazer a prova para que você pudesse ver. Então, aqui, tá vendo? Ela faz parte de conhecimentos específicos. Deixa eu pegar uma cor. Eu sempre tenho dificuldade em pegar isso aqui, né? Vamos pegar o vermelhinho para ver se vai. Olha só. Não quer funcionar. Bom, enfim, vamos começar sem a canetinha mesmo, depois a gente vê o que faz. Eu dei uma enroscadinha aqui, mas ó, agora eu acho que eu consegui pegar a caneta, tá? Então, ó, faz parte de conhecimentos específicos. Não quer funcionar isso mesmo. Sei lá, meu computador tá cansadinho de trabalhar, eu acho, viu, Pro? Sei lá. Tá bom? Então, vamos aqui à questão 32, ó. Consegue ver bem? Deixa eu aumentar um pouco mais, então, para ficar melhor também. Questão 32. Leia atentamente as proposições referentes ao documento elaborado em janeiro de 2014 pela Diretoria de Orientação Técnica DOT da Secretaria Municipal de Educação. Programa Mais Educação São Paulo, subsídios para a implantação, tá? Então, questão número 1. Então, primeiro, o que a questão está pedindo? Para a gente ler todas as proposições aqui, todas as alternativas, tá? E logo em seguida ela vai dizer o quê? Assinale a alternativa que apresenta os objetivos e ou intenções do referido documento. Então, pode ser que aqui tenha alguma coisa que não faz parte do documento e a gente vai ter que descobrir qual que é, ou se todas fazem. Então, primeiro, o documento, ele tem a intenção de servir de referência aos planejamentos e à elaboração dos projetos políticos pedagógicos das unidades educacionais? Bem, conforme nós íamos lendo o documento, nós vimos diversas vezes o projeto político-pedagógico sendo citado, tá bom? Então, o documento, ele fala, assim, de como que deve ser feito o projeto político-pedagógico, portanto, ele vai servir, sim, como referência para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos de todas as unidades educacionais. Então, essa a gente já sabe que faz parte. Depois, o documento, ele tem a intenção de subsidiar os horários de trabalho coletivo? Com certeza, né, Na parte em que se fala de gestão pedagógica, se fala bastante sobre os horários de trabalho coletivo, da formação dos professores, da importância que isso traz para os professores, inclusive que deve ser formações a partir do contexto do professor e que deve ser ação, reflexão, ação. Então, número 2 também. Depois, 3, subsidiar as reuniões pedagógicas, assim como suas demais ações formativas ou reflexivas. Bom, acabei de falar aqui sobre os horários de trabalho coletivo, em que
o documento ele fala sobre essa questão de ter uma ação, reflexão, ação. Portanto, sim, ele tem a intenção de subsidiar as reuniões pedagógicas, tá bom? 4. Ser compreendido como uma organização de possibilidades de trabalho para serem estudadas e revisitadas pelos educadores da rede nos diversos momentos de planejamento e formação. Sim, ele serve como uma base para que possa ser organizado o nosso trabalho, tanto dentro da unidade educacional, como nas diretorias de ensino, como na SME, enfim, ele é a base ali e sim, ele deve estar na escola para ser usado como algo em que você pode sempre revisitar, procurar referências. Então, a 4 também a gente vai assinalar como sendo ok, faz parte do documento. E a 5, o documento ele deve ser utilizado de forma autoral por todos os profissionais que poderão organizar o trabalho a partir dos princípios dispostos, selecionando as práticas mais adequadas aos seus contextos. Então, assim, vamos ver bem. O programa Mais Educação, ele nos clareia como é que deve ser o trabalho, certo? O que a gente tem que atender em relação às crianças, o olhar para as crianças, adolescentes, assim, os jovens e adultos também. Ele nos dá a base, mas ele não diz que você tem que seguir por este caminho e somente este caminho. Não, ele dá a base ali, o caminho, né? Ele nos mostra como caminhar, mas ele diz, sim, de que nós devemos selecionar as práticas mais adequadas ao contexto. Até porque tem uma parte lá do documento onde nós podemos ler de que fala que a unidade educacional, ela tem que olhar para o território em que ela está inserida, tá bom? Então, neste 4, a 5 também é uma proposição correta. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta os objetivos ou as intenções do referido documento. Então, quais as proposições corretas? Nós vimos aqui que todas elas, né? Aqui a primeira não deu para grifar direito, não sei porquê, mas enfim. Opa! Da 1 a 5, todas as proposições corretas, então a resposta certa será a E. Deixa eu tentar grifar aqui, hoje não tá funcionando, né? Por que será? Deixa eu tentar trocar aqui, então, a caneta para ver se vai, ó. Vou colocar uma espessura um pouquinho maior. Isso, então, resposta E. Ao terminar de analisar as 3 questões, depois a gente vai para o gabarito, que está aqui em cima também já aberto, e eu vou te mostrar se nós acertamos ou se nós erramos as nossas questões, tá bom? Então, questão 33 agora. Lembrando que nós vamos analisar a questão 32, 33 e 34, tá bom? Na 33, a gestão democrática do ensino público está respaldado pelos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 98, pelo artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos artigos 3º, 13º e 14º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí, dentro disso, o programa Mais Educação, subsídios para implementação, tá? Que fala na página 55 sobre a gestão democrática. Nós lemos lá. É o segundo eixo do documento. O primeiro foi o eixo qualidade, o segundo nós lemos e tratamos sobre o eixo da gestão, e lá nós vimos gestão pedagógica, gestão democrática, gestão do conhecimento, tá bom? Neste caso, a pergunta fala sobre a gestão democrática, certo? Nesse sentido, destoa, então, a gente precisa compreender aqui o significado da palavra destoa. Então, destoa é diferencia, exclui, se exclui das intenções municipais dentro do âmbito da gestão democrática, o que se apresenta em: primeiro, a gestão democrática efetiva o papel da unidade educacional enquanto polo cultural da comunidade, articulado em seu cotidiano ao território no qual está inserida. Exatamente. Então, dentro do documento nós lemos lá que a gestão democrática, ela precisa entender que a unidade educacional, ela é um polo cultural, né? Ela está inserida dentro de uma
comunidade específica e que por isso ela precisa olhar para dentro do território que ela está inserida e a partir disso ela se movimentar. Então, sim, a letra A, ela não destoa, ela faz parte do documento. Então, eu vou colocar aqui um certinho. Depois, a B. A prática de gestão democrática corrobora a constituição da unidade educacional como célula uníssona e independente, ou seja, o corrobora apoia, então a prática da gestão democrática apoia a constituição da unidade educacional como célula uníssona. Uníssona significa única e independente, bem, é meio paradoxo isso, concorda, Pro? Porque se nós estamos falando de gestão democrática, não cabe dentro da mesma frase uníssona e independente. Então, a gente vai deixar em aberto essa questão e qualquer coisa a gente volta depois. Afinal de contas, nós estamos fazendo a análise das questões, tá bom? Na C. Por meio da gestão democrática, a unidade educacional compreende que faz parte de uma rede de serviços públicos locais, portanto, tem papel fundamental no desenvolvimento local. Sim, essa proposição aqui da C, ela vem ao encontro da A, tá bom? Então, a unidade educacional, ela entende o local onde ela está inserida, ela entende que ela é uma prestadora de serviços dentro ali daquela localidade, então, portanto, ela vai trabalhar para desenvolver, né, o local ali onde ela está inserida. Então, sim, essa proposição, ela faz parte do documento, ela não destoa. Na D, sob um modelo democrático, então, a partir de um modelo democrático de gestão, a unidade educacional é vista como parceira e o território e a comunidade como fontes de conhecimento. É isso, né? E a gente até lembra um pouquinho do currículo aqui, porque para que exista essa gestão democrática dentro da unidade educacional, essa unidade educacional precisa se reconhecer dentro do espaço em que ela está inserida, então dentro da comunidade, dentro do território, e a partir disso, então, utilizar este local para conhecimento, para busca de conhecimentos e para ser como fonte de conhecimento, tá? Então, ó, o território e a comunidade como fontes de conhecimento. Então, ela precisa conhecer tanto o território quanto a comunidade para, a partir disso, ela ter subsídios para começar a entregar o seu trabalho, tá? Porque a unidade educacional, ela não vai entregar qualquer trabalho. É o mesmo trabalho da escola de outra cidade? Não, é um trabalho que ela precisa entregar a partir do contexto que ela tem ali dentro. Tá bom? Ficou claro, Pro? Hoje eu tô com a voz enroladinha também aqui. Então, a D também faz parte aí do nosso documento. E a última questão aqui, ó. A gestão democrática reconhece a importância de recursos e equipamentos educacionais estarem a serviço dos educandos, pois estes, independente da faixa etária, são os sujeitos que devem ter suas histórias valorizadas. Esse trecho aqui, ele foi literalmente retirado lá do documento, tá bom? Nós que estudamos passo a passo, lemos todo o documento, a gente consegue lembrar desse trecho aqui. Então, sim, faz parte. E mesmo que talvez nós não tivéssemos lido o documento, a gente pensa o seguinte: a gente já sabe, né, por ter um mínimo de conhecimento sobre o currículo, por exemplo, de que nós devemos valorizar a história ou as histórias dos nossos alunos, tá bom? Então, a gestão democrática reconhece essa importância, tá? Porque precisa de recurso, precisa de equipamento para dar vazão ao que os nossos alunos são, para que eles possam expandir cada vez mais dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas histórias. Então, portanto, a gente acaba vendo aqui que, ó, a A, a C, a D e a E, elas fazem parte do documento Programa Mais Educação, elas vão ao encontro do que é gestão democrática de fato. Portanto, a única que está destoando, que não se refere a uma gestão democrática, é essa daqui, ó, que fala que a unidade educacional
é uníssona e independente. Se for assim, né, uma escola que ela é independente e uníssona, significa que ela pode tomar os próprios caminhos, agir da maneira que ela quer. E isso não é gestão democrática, tá bom? Então, a resposta aqui é a letra B, certo, Pro? E vamos para a nossa última questão, que é a questão 34, olha só. O programa Mais Educação é uma parceria estratégica, pois... E aí a gente vai ver o que o exercício vai pedir para nós, ó. Quais as corretas afirmações? Então, quais as afirmativas corretas, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu faço isso? Antes de ler as opções, eu já venho aqui e vejo o que é que ele está me solicitando, porque aí, quando eu volto para ler as opções, eu já sei o que o exercício quer. Então, eu já tenho um foco na minha leitura, tá bom? Então, primeiro, eu estou procurando as afirmações corretas em relação ao programa Mais Educação, que é uma parceria estratégica, pois ou porque amplia a jornada do aluno na perspectiva da educação integral. Sim, aqui a gente precisa entender que a educação integral não é aquela educação com mais tempo na escola, mas sim no sentido de ter um desenvolvimento melhor, uma integralidade em todos os campos, todas as esferas possíveis, tá bom? Isso fica bem claro no currículo também, inclusive. Então, essa daqui tá correta. Depois, pois aumenta a oferta educativa nas escolas, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em diversos macrocampos. Aí talvez pode rolar aqui uma duvidazinha. Eu não entendi muito bem, Lila. Bom, aumento da oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas. O que seriam essas atividades optativas aqui? Obviamente, nós não estamos nos referindo ao horário de aula, mas sim àquelas aulas que são oferecidas aos alunos no contraturno. Então, por exemplo, pode ter, de fato, o reforço escolar, pode ter, por exemplo, aula de handball, aula de vôlei, aula de ginástica artística, tá bom? Então, são essas as aulas, essas ofertas de atividades optativas. E sim, é uma parceria estratégica neste caso. Então, correta também. Depois, 3. Institui de maneira objetiva que os únicos macrocampos das atividades optativas viabilizadas por meio do mesmo serão o acompanhamento pedagógico e a cultura digital nas escolas. Então, essas atividades dadas no contraturno, elas trabalham apenas, por exemplo, o reforço escolar, que é o pedagógico, e a cultura digital? Não, até porque quando eu falei aqui na 2, eu falei sobre aulas de voleibol, handball, aulas de ginástica artística, aulas de xadrez. Xadrez tem muito, e eu acho que em todas as escolas, né? É muito importante o xadrez. Então, essa 3 aqui, bem, não faz parte do nosso documento, tá? Ele abrange muito mais atividades. E a 4, concebe que acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e educação econômica serão macrocampos de abrangência? Sim. Sim. Principalmente porque aqui, ó, uma educação integral, para você ter uma educação integral, você minimamente precisa olhar para todos esses macrocampos aqui, tá bom? Então, cultura e artes, cultura digital, enfim, prevenção e promoção de saúde. Então, deve-se olhar sim para todos esses campos, tá bom? Então, essa também é uma resposta correta. Dada isso, quais são as afirmativas corretas? Nós temos 1, 2 e 4. Então, qual seria a resposta a ser assinalada? 1, 2 e 4 apenas. Então, a gente assinala a resposta C, certo, Pro? E aí, agora, respondidas e analisadas as 3 questões, 32, 33 e 34,
nós vamos dar uma olhadinha lá no gabarito para ver como é que nós nos saímos. Então, deixa eu só anotar aqui. Na 32, nós assinalamos a resposta E. Na 33, a resposta B. E na 34, nós assinalamos a resposta C. Então, vamos lá ver como que nós nos saímos. Questões aqui, ó. 32E. Ai, acertamos, Pro. 33B. Acertamos também. 34C. 3 questões que, se caíssem no concurso que, sei lá, nós fizéssemos ou tivéssemos feito hoje, teríamos nos saído muito bem, certo, Pro? Nós vamos seguir com os nossos estudos, sempre analisando também as questões. Sigamos firmes aí no nosso propósito de conquistar uma vaga no próximo concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. No mais, né, além de só pensar e sonhar com uma vaga dentro do concurso, estudar todos os documentos orientadores é importante porque ele nos abre portas, ele nos faz enxergar como é que deve ser a nossa prática educativa, né? O nosso fazer pedagógico, seja na educação infantil, seja na educação dos anos iniciais, seja na EJA, tá bom? Então, é importante sempre estudarmos, porque assim a gente consegue entender o que é que a gente está fazendo e o porquê é que a gente está fazendo, sabe? Então, às vezes a gente fica um pouco perdida sem saber o que fazer, estudando tudo fica muito melhor, tá? Eu agradeço muito a sua companhia aqui no vídeo, espero ter contribuído de alguma forma e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!